O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois, Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o que move o mundo? Por mundo aqui compreendamos o mundo longe de Deus, o mundo para o qual Deus não é a última palavra, a razão da sua existência, o mundo meramente natural. Eu nem estou falando mundo aqui no sentido de rejeição de Deus e fechamento à graça, mas um mundo este que de fato, concretamente não existe, porque o mundo que nós temos contato e experiência é o mundo marcado pelo pecado, mas se nós fôssemos pensar no mundo meramente natural, nós diríamos que o que move o mundo são os seus interesses. As pessoas agem movidas pelos seus interesses. Como somos marcados pelo pecado original, não poucas vezes os nossos interesses são maus. E aí o mundo, o que rege o mundo, o que guia as ações do mundo, são, não poucas vezes, os interesses maus, egoístas, ciúmes, disputas, rivalidades, contendas, invejas, ódio, pecado. O que guia o mundo, então, este com o qual nós temos contato, é o pecado. E o que rege as ações de Deus? Amor, perdão, misericórdia, compaixão, paciência. E nós somos, meus irmãos, nós somos chamados a tomar o nosso posto. Que postos nós iremos ocupar? De que lado nós iremos ficar? Nós iremos nos deixar mover pelos sentimentos do mundo, ou meramente naturais, ou até sentimentos maus, ou nós iremos nos deixar guiar pelos sentimentos de Deus, pela vontade de Deus, pelo Espírito de Deus. São essas duas realidades. Quando nós olhamos para o menino no presépio, nós vemos que Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus se faz homem para que o homem seja feito Deus. O Filho de Deus se faz filho do homem
para que os filhos dos homens sejam feitos filhos de Deus. É o admirabile commercium, aquilo que os padres da igreja falavam, uma admirável troca. Que troca estupenda, que troca inaudita, que troca inesperável, admirável. Como é que Deus trocou a sua divindade pela nossa humanidade? Nos deu, sem deixar de ser o que era, tornou-se o que não era, tornou-se homem, para que nós pudéssemos participar da sua natureza divina. De modo que, uma vez acontecida esta troca esta movida pelo amor. Isto é, isto aconteceu porque Deus se moveu por amor, que é Ele mesmo. Deus é amor. No versículo 10º da primeira leitura de hoje, ouvimos: nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Então foi por amor que Deus veio ao mundo assumir o que é nosso, para que nós pudéssemos assumir o que é dele, de modo que todo ato fora desta dinâmica de amor, perdão, misericórdia, compaixão, paciência, todo ato fora desta realidade é uma infidelidade à graça do Natal. É uma infidelidade à graça da encarnação. Ele se fez um de nós para nos ensinar, para nos dar o exemplo e a graça para que nós pudéssemos viver como Ele, movidos pelo amor. E, meus irmãos, isso não tem nada de romântico. Isto é, ser movido, deixar-se mover, reger as próprias ações, sempre por paciência, misericórdia, bondade, perdão, compaixão, amor. Não é uma realidade fácil. Se você olhar, se você tiver um pouquinho de contato com você mesmo, com você mesma, você vai ver que isso não é fácil. Que este propósito, se não estiver bem fincado, na primeira dificuldade, você se esquece dele e se deixa mover pelos seus interesses. E uma vez movido apenas pelos seus interesses, que podem até começar como bons interesses e propósitos, pouco a pouco eles se corrompem, porque o homem foi marcado, foi manchado, foi maculado pelo pecado. Então nós precisamos, quando nós nos aproximamos do presépio ou do menino Jesus apenas, nós devemos olhar para aquele menino, para o Filho de Deus, e pedir a Ele a graça de ter nos nossos corações os seus mesmos sentimentos. Na primeira leitura de hoje, nós vemos isso. São João, o apóstolo do amor, o apóstolo amado, vai dizer: caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. E nós nascemos de Deus. Por isso que eu falei que todo ato contrário a isto, todo ato fora disso, é uma negação da graça do Natal. É uma infidelidade à graça do Natal, porque nós nascemos de Deus. Nós somos batizados. A grande maioria aqui não só foi batizada, mas foi crismada. Recebe a palavra de Deus frequentemente, alguns cotidianamente, e se alimenta com corpo, sangue, alma e divindade. Então nós temos em nós, porque nascemos de Deus, e constantemente nos vem a nós graças atuais que nos capacitam a viver este princípio na nossa vida. Mas nós precisamos o quê? Lutar contra o homem velho, a mulher velha que existem em nós, que querem se deixar guiar pelos próprios interesses e pelas forças mundanas,
competição, vaidade, ciúme, inveja, ódio, pecado. Então nós vemos aqui, São João que nos chama ao amor. Foi assim que Deus se manifestou entre nós. E temos até uma expressão, né, muito verdadeira, muito comum. Dizemos assim, que filho de peixe é peixinho, filho de gato é gatinho. E por que os filhos de Deus são uns demônios? Por que os filhos de Deus são mais parecidos com o diabo do que com o seu pai? Por culpa do nosso Deus? Não. Porque Ele foi até o extremo de assumir a nossa humanidade, fazendo-se um de nós, para que todos aqueles que olhassem para nós, Mateus capítulo 5, que os homens vejam as vossas obras e glorifiquem a Deus. Que os homens vos vejam e se lembrem de Deus. Foi por isso que Deus se fez homem. Foi por isso que Deus nos concede a sua palavra. É por isso que Deus concede o sacramento, a Eucaristia. Então nós precisamos lutar contra o homem velho, para que nós nos deixemos guiar. E vamos lá, vamos colocar isso de uma maneira bem concreta, senão o negócio fica muito idílico, fica muito romântico, bucólico, e nós não encarnamos esse negócio na nossa vida. O que significa então se deixar mover pelos sentimentos de Cristo? Amor, misericórdia, compaixão, piedade, perdão, paciência. Na sua casa, com o seu marido, com a sua esposa, com aquela pessoa antipática com quem você trabalha, e você vai se deixar guiar os seus afetos e as suas atitudes e a sua postura por amor. Eu sou filho de Deus, eu não sou filho do diabo. Então eu quero me deixar guiar pelos sentimentos de Deus, pela graça de Deus, pelo Espírito de Deus. Então eu serei bom, eu não serei reativo, sempre reagindo. Se me tratar bem, eu trato bem, mas se me tratar mal, eu trato mal. Então você é escravo do outro, porque é o outro quem determina quem você é. Mas se você é livre, você age no Espírito de Deus. Você diz, eu sou filho de Deus, eu nasci de Deus, e eu quero agir segundo o coração de Deus. Eu quero dar alegria ao meu Senhor. Então eu serei bom, mesmo com quem é formal. Pode ser que eu não queira muita aproximação, porque não convém, não seja conveniente. Jesus não queria amizade com os fariseus falsos, mas os amou e por eles morreu. Então pode ser que você não queira aproximação, mas você vai fazer, se lhe for possível e necessário, você fará o bem, você pagará com bem o mal recebido. Você vai lutar contra as inclinações da sua alma, que quer guardar rancor de pessoas que já lhe fizeram o mal, e você vai rezar por essas pessoas. Você vai abençoar essas pessoas. Você vai procurar ser bom para essas pessoas. Por quê? Porque Deus é assim, o meu Deus é assim, o meu Pai é assim, e eu quero ser parecido com o meu Pai. Jesus é assim. O meu irmão, o meu Salvador é assim, e eu quero ser parecido com o meu irmão, com o meu Salvador, e Ele me deu todas as graças necessárias para que assim seja. Então eu quero ser bom com Ele. Se eu vir alguém precisando de ajuda e eu puder ajudar, eu vou fazer isso, porque o menino da manjedoura é assim. Ele viu a nossa miséria, Ele viu os nossos pecados e veio em nosso socorro. Se a graça do Natal não nos viesse a nós, a graça da Páscoa não aconteceria e nós estaríamos nos nossos pecados destinados ao inferno. O Evangelho de hoje fala
dessa mesma realidade. Diz que Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão. Compaixão por quê? Por duas realidades. Primeiro, porque era um povo como ovelhas sem pastor, perdido, ao léu, sem quem os guiasse às verdes pastagens da verdade, da sã doutrina, do ensinamento que liberta. Ao mesmo tempo também carente de comida, que quando depois que ele começou a pregar, diz então, Jesus viu uma numerosa multidão, teve compaixão porque eram como ovelhas sem pastor, começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Então, o primeiro ato de misericórdia foi o quê? Ensinar a verdade, levar o pão da palavra, que alimenta, cura e liberta. E depois, já era tarde, e Jesus não quis despedi-los sem o pão material que lhe sustenta o corpo, e fez o primeiro milagre da multiplicação dos pães, que nós, cristãos católicos, sabemos que já era prefiguração daquele pão salutar, daquele pão divino, que não apenas alimenta o corpo, mas alimenta a nossa alma, capacitando-nos a viver semelhante a Ele, ter uma vida divina, ter uma existência divina. Dizendo isso, a gente até se espanta, né? Nós somos chamados a uma vida divina, a viver divinamente. Quando a gente lê a história dos santos, e a gente vê a maneira como eles amaram, a maneira como eles rezavam, a maneira como eles faziam penitência, nós nos espantamos e dizemos, eu não consigo. E não consegue mesmo. Com essa alminha apertada e tacanha, não consegue mesmo. Mas se você viver divinamente, se você se deixar alimentar pela graça de Deus e seguir e trilhar os seus caminhos, você vai viver divinamente, isto é, movido pela graça divina, pela força divina, pela força do alto, pelo Espírito Santo. Peçamos então, meus irmãos, olhando para o menino da manjedoura, esta graça do Natal, a graça de viver divinamente, porque Ele assumiu a nossa humanidade para que nós vivêssemos, para que nós nos tornássemos em tudo semelhantes a Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.